Irmãos, o meu propósito nessa ocasião é tratar com vocês do tema a necessidade de comunicar o Evangelho a todos os povos. E eu gostaria de fazer isso a partir da exposição de uma passagem bem conhecida. Eu peço que, se você tiver com a sua Bíblia em mãos, você localize agora a passagem de Mateus, no capítulo 28, a conhecida passagem da Grande Comissão. Mateus, capítulo 28, do verso 18 até o verso 20. Eu vou fazer a leitura e peço que todos vocês acompanhem. A palavra de Deus, ela diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, bendizemos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por podermos ouvir a Tua palavra, por estarmos aqui reunidos. Te bendizemos por aquilo que ouvimos mais cedo. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos ilumine, nos dando sabedoria para podermos falar do Teu Evangelho, ó Deus, a esta geração, à nossa sociedade tão moribunda e tão distante do Senhor. Ajuda-nos também agora, quando ainda meditaremos na Tua palavra. Ilumine a nossa mente, conceda-nos clareza de pensamento. Ajude-nos, ó Deus, a compreendermos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós e também disponha os nossos pés para vivermos de acordo com a Tua vontade revelada. Em nome de nosso Senhor Jesus é que oramos. Em nome dele é que te bendizemos desde já. Amém. Meus irmãos, eu acredito que essa passagem que nós acabamos de ler é uma passagem a respeito da qual muito já foi escrito, uma passagem que muito já foi pregada ao longo da história da igreja. E certamente todos vocês já leram e já ouviram muita coisa sobre a Grande Comissão. O grande problema é que nem sempre essa passagem ela é abordada da forma devida. Existe muita confusão em torno desse texto, principalmente quando se considera o início do verso 19. Você pode ver aí na sua Bíblia, que é quando Jesus ele diz: ide. Então, nessa ocasião, eu desejo tratar com vocês da necessidade de comunicar o Evangelho a todos os povos, e o meu objetivo nesta oportunidade é, primeiramente, esclarecer alguns detalhes existentes na chamada Grande Comissão, além de observar com todos vocês o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui a respeito das razões pelas quais existe a grande necessidade e com ela o grande dever que se nos é imposto de comunicarmos o Evangelho a todas as etnias, a todos os povos. Então eu tenho certeza que todos vocês, num ou noutro momento, já pararam para refletir um pouco a respeito da importância do evangelismo, da importância das missões, sobre o papel de vocês nessas atividades, como é que vocês devem se envolver nelas. Não obstante, meus irmãos, nós não costumamos separar um tempo para refletirmos a respeito das nossas motivações no atendimento da comunicação do Evangelho e dos motivos pelos quais o Evangelho precisa ser comunicado a todos os povos. Então eu gostaria de, a partir dessa passagem que nós acabamos de ler, eu gostaria de pensar em alguns motivos que justificam a imensa necessidade de nós proclamarmos o Evangelho da graça, de você, pessoalmente, se envolver na proclamação desse Evangelho. Então, a minha primeira investida com vocês agora é olhar para os versos 19 e 20, a fim de esclarecermos uma questão que tem gerado muita discussão entre missionários, uma questão que tem gerado muito debate entre missiólogos, que é a questão do que exatamente o Senhor Jesus está dizendo aí no início do verso 19. Jesus está nos dando uma ordem, ou ele está simplesmente nos dizendo
que à medida que você viver a sua vida, à medida que você for, você deve então aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então esse vai ser o nosso primeiro passo. Logo depois eu quero retornar com vocês ao versículo 18, pois no verso 18 nós somos ensinados a respeito da grande motivação para a proclamação do Evangelho a todos os povos. E nós vamos também olhar várias passagens que nos apresentam algumas razões adicionais para a necessidade da pregação do Evangelho a todos os povos. Então, primeiramente, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, tá? E olhe agora o que Jesus está dizendo no verso 19 e no verso 20, eu vou ler e peço que você acompanhe com toda a atenção possível. Jesus diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, é muito comum nós ouvirmos pregações nesta passagem que vão nos dizer que aqui Jesus ele não está dando uma ordem aos seus discípulos. É dito que, na realidade, Jesus está afirmando que, à medida que você viver o seu cotidiano, à medida que você realizar os teus afazeres ordinários, então aproveite para pregar o Evangelho e fazer discípulos. E o argumento que é utilizado aqui é que no verso 19, observe, o verbo traduzido como ide, no texto original não é uma ordem. Então é dito que esse verbo no texto original, ele não está no modo imperativo, então ele não denota aqui uma ordem. Não se trata aqui de um mandamento da parte do Senhor. É dito que no texto original, esse verbo aqui traduzido como ide, está no particípio. E há uma peculiaridade interessante sobre o particípio na língua do Novo Testamento, normalmente quando o particípio é traduzido para o português. Quando um particípio no Novo Testamento grego é traduzido para o português, ele normalmente assume a forma do nosso gerúndio. Então há essa peculiaridade bem interessante. Então, levando isso em consideração, você vai ouvir ou você vai ler que o que Jesus está dizendo aqui é: indo, fazei discípulos de todas as nações. Qual é a relevância dessa informação para nós? Essa tradução, essa sugestão, ela possui implicações enormes, implicações missiológicas enormes para a igreja. De acordo com algumas pessoas, o que Jesus está ensinando não é que missões e evangelização são assuntos que dizem respeito apenas a missionários ou a pessoas vocacionadas, mas elas dizem respeito a todos os cristãos. O que está por trás dessa interpretação, irmãos, é o desejo de aplicar a grande comissão a todos os crentes, e isso é louvável. De fato, nós precisamos entender que a grande comissão, ela não foi dada apenas a uma casta ou apenas aos apóstolos ali que ouviram a mensagem do Senhor como audiência original, e essa ordem não foi dada apenas aos ministros do evangelho e a missionários, mas ela foi dada a vocês, a nós, a todos os cristãos. Então, nesse sentido, essa interpretação, ela é louvável por aquilo que ela pretende. De fato, o único verbo aí que está no imperativo é o verbo traduzido como fazer discípulos. É o verbo que é traduzido como discipulai. De fato, todos os outros verbos dessa passagem, obrigado, meu irmão. De fato, todos os outros verbos estão no particípio. E você pode traduzi-los como indo, batizando, ensinando. Mas eu creio de todo o coração que dizer que aqui Jesus está simplesmente dizendo: olha, à medida que você for, à medida que você realizar os seus afazeres, indo, faça discípulos. Eu acredito de todo o coração que essa interpretação é equivocada. Ela interpreta mal o que Jesus está de fato dizendo aqui aos seus discípulos. Porque, como eu já mencionei há pouco, de fato, o único verbo no imperativo é o verbo traduzido como fazer discípulos. Mas há algo nesse verbo traduzido como ide, meus irmãos, que é, ou que o torna dependente do verbo principal, que é o verbo discipular. Há algo que é chamado de particípio, você não precisa decorar essa expressão, tá? Mas há algo que é chamado de particípio de circunstância atendente,
que vai dizer que esse particípio ele vai como que montar sobre o verbo principal, porque ele vai apresentar uma circunstância que você primeiro precisa atender para poder realizar a ação do verbo principal. Por essa razão, esse particípio ele vai assumir a forma do verbo principal. E é por isso que quando você toma a sua tradução aí nas suas mãos, você vai ler esse verbo traduzido como uma ordem, dizendo a você: ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, de fato e de verdade, Jesus está aqui dando uma ordem a todos os seus discípulos. Ele não está apenas fazendo aqui uma sugestão. Um comentarista vai dizer que se você traduzir esse versículo como indo, você transforma a grande comissão em uma grande sugestão apenas. Então, de modo nenhum, entenda que aqui Jesus está apenas dizendo que viva a sua vida normalmente, cumpra os seus afazeres, cumpra as suas obrigações e aproveite as oportunidades para fazer discípulos. Aqui há uma ordem para você ir. Há aqui uma ordem que mostra que é preciso você ter a intenção, você ter a disposição de sair para fazer discípulos de todas as nações. E entenda que essa ordem de Jesus, ela se aplica não apenas a pessoas especificamente vocacionadas para servirem como missionárias em outras nações. É uma ordem que se aplica a todos os cristãos, a todos os discípulos de Cristo. É uma ordem que se aplica a todos nós aqui e a cada um de nós. Os apóstolos foram os destinatários originais dessa ordem. Os ministros do Evangelho e os missionários também a receberam, mas, irmãos, além de todos eles, todos os crentes são aqui ordenados pelo Senhor Jesus a, como diz o apóstolo Pedro, a proclamarem as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A implicação disso é que você não deve ordenar a sua vida como evangelista, você não deve ordenar a sua vida como missionário, comissionado por Jesus, somente a partir das tuas prioridades cotidianas. Não é que você pode se preocupar primeiramente com os teus projetos, com os teus estudos, com o teu trabalho, com os teus sonhos, e a partir dessas coisas você então organiza o seu esforço missionário. Não é isso. A ideia é que tudo o que você faz tem de ser organizado, tem de ser ordenado a partir da comissão que você recebeu de Jesus. A carreira que você escolhe, ela também precisa ser escolhida a partir dessa perspectiva, de maneira que você possa atender essa ordem de Jesus. Os projetos que você faz, eles devem ser planejados, eles devem ser feitos, levando em consideração a maneira como você pode se envolver com essa ordem de Jesus. Os sonhos que você nutre também precisam levar isso em consideração. Você pode pensar como um exemplo disso no Dr. Martyn Lloyd-Jones, aquele competente médico britânico que num determinado momento da sua vida deixou o exercício da medicina para abraçar o ministério do Evangelho, pois, de acordo com o que ele mesmo disse, ele cansou de consertar os corpos das pessoas para que elas apenas retornassem às suas vidas de pecado. O grande interesse do Dr. Lloyd-Jones estava em, por meio do Evangelho, consertar as almas daquelas pessoas para que elas passassem então a viver para Deus. Não quer dizer que você precisa abandonar o que faz para poder ser um missionário ou para poder ser um pregador, embora você pode de repente vir a fazer isso se esta for a vontade do Senhor para a sua vida. O que isso quer dizer, de modo simples, é que não importa o que você venha fazer, não importa qual seja a tua vocação, a tua profissão, não importa o que você faça, você precisa ter a intenção de ir às pessoas e comunicar-lhes o Evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. Organize a sua vida de tal modo que você possa então atender a essa ordem do Senhor Jesus Cristo. E a grande questão que precisa ser respondida agora é: por quê?
Por que devemos fazer isso? Por qual motivo o Evangelho precisa ser comunicado a todas as etnias, a todos os povos? E por que eu devo me envolver intencionalmente, ativamente nisso? O que nós acabamos de ver aqui nos versos 19 e 20, nós podemos dizer que nos dá a primeira razão. Então por que nós devemos nos envolver? Ou por que o Evangelho precisa ser comunicado a todos os povos? Muito simples. Porque Jesus ordenou. O Evangelho deve ser comunicado a todos os povos, porque o Senhor Jesus nos ordenou que assim fizéssemos. Todavia, olhe para o verso 19 mais uma vez. É interessante que no verso 19 você vai encontrar mais um apontamento, você vai encontrar mais uma explicação para a necessidade de comunicar o Evangelho a todos os povos. Veja ainda no início do verso 19, quando Jesus diz, ide, portanto. Essa palavra aí traduzida como portanto, irmãos, ela é de imensa importância para o nosso assunto. Porque ela vai ligar a ordem dada por Jesus com aquilo que Jesus afirmou no versículo anterior, no verso 18. Então observe que essa palavra, portanto, ela também pode ser traduzida como por esse motivo, ou por essa razão, ou em virtude do que Jesus acabou de dizer, vá e pregue. Em virtude do que Jesus acabou de afirmar no verso 18, vá e faça discípulos de todas as nações. Então olhe para o verso 18 e veja o que foi que Jesus acabou de dizer. Eu peço que você leia comigo, tá bom? Vamos ler todos juntos o verso 18, não tem problema se a tua tradução de repente for diferente da que eu estou usando. Leiamos todos juntos, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então você deve ir e fazer discípulos, primeiro, porque Jesus ordenou. Em segundo lugar, você deve ir e fazer discípulos por causa do que ele diz aqui no verso 18. Eu gosto muito da maneira como um comentarista chamado William Hendrickson, eu gosto muito da maneira como ele se refere a este versículo. Ele vai dizer que nos versos 19 e 20 você tem a grande comissão, mas aqui no versículo 18 você tem a grande reivindicação de Jesus, em que Jesus reivindica para si todo o poder, toda a autoridade e todo o direito de exercê-la. Agora, veja que Jesus ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e você pode de repente pensar, isso aqui é uma novidade. Então, agora, depois da crucificação, depois da ressurreição, ele recebe toda a autoridade no céu e na terra. Mas abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 11, no verso 27, e veja o que ele diz aí no início do versículo. Mateus capítulo 11, versículo 27. Mateus capítulo 11, verso 27, veja que antes da crucificação, antes da ressurreição, ele já vai dizer, tudo me foi entregue por meu Pai. Após a ressurreição ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, mas veja que bem antes, ele já diz, tudo me foi entregue por meu Pai. E quando você lê os evangelhos, de fato, você vê Jesus exercendo autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre os elementos da natureza. Ele ressuscita os mortos, ele faz o mar se acalmar e o vento silenciar, ele demonstra o seu poder sobre a morte através das pessoas que ele ressuscitou durante o seu ministério terreno. Então você deve perguntar, qual é a diferença agora, após a sua ressurreição? Existem basicamente duas diferenças. A primeira delas é que antes da ressurreição, antes daquilo que nós chamamos de estado de exaltação, essa autoridade de Jesus, apesar de se estender a todas as coisas, normalmente ela vai se deparar a alguma forma de restrição. Por exemplo, quando ele cura um leproso, no capítulo 8, no verso 4 de Mateus, ele ordena a esse leproso que não fale ou que não diga quem o curou.
No capítulo 9, no verso 30, os cegos a quem foram abertos os olhos também vão receber a ordem para que não divulguem, para que não falem quem foi que os curou. No capítulo 26 e no versículo 53, ele se abstém de pedir ao Pai que envie legiões de anjos para socorrê-lo no momento da sua agonia. Então é somente agora, após a ressurreição, que não há mais qualquer restrição. É somente agora, com o início do seu estado de exaltação, que ele vai ser coroado com essa soberania universal e sem restrições. Mas a segunda diferença é aquilo que você pode ler no Salmo 2. Eu peço que você também abra a sua Bíblia, Salmo 2, do verso 6 até o verso 9. Salmo 2, do verso 6 ao verso 9, leia comigo mais uma vez. Diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Se você olhar para o Novo Testamento, você vai perceber que, de acordo com os autores do Novo Testamento, o cumprimento dessa profecia do Salmo 2 é identificado exatamente como a ressurreição do Senhor Jesus. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, nos versículos 32 e 33, pregando em Antioquia, o apóstolo Paulo vai dizer: Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, quando o Salmo 2 diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, de acordo com o Novo Testamento, meus irmãos, a ressurreição de Cristo é vista pelo apóstolo Paulo como a sua geração como rei, o rei mediador sobre todo o universo. E é com essa ressurreição que Jesus vai então receber as nações por herança. Em Apocalipse, no capítulo 11, no verso 15, está escrito: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Um comentarista chamado Frederick Dahlbrunner, ele vai fazer um comentário muito interessante sobre essa grande reivindicação de Jesus e como ela se cumpre no Salmo 2 e como ela é então vista por João no livro aqui de Apocalipse. Todo poder espiritual, metafísico, filosófico e religioso no céu, mas também todo poder social, físico, político e econômico na terra estão nas mãos de Cristo. Ele está no comando por aqui. O que os povos do mundo pensavam que tinham, ou seja, poder, agora é tirado deles e é dado a outro e dado a ele exclusivamente. No céu também significa que nós não precisamos temer nenhum outro poder celestial ou espiritual. Ele tudo tem em suas mãos lá em cima. Na terra, os poderes que parecem ser poderes aqui já não são tão imponentes. Eles foram superados. Sob este anúncio do Cristo Todo-Poderoso, os cristãos não devem temer nenhum poder humano, e nós estamos em aliança com o Rei. Você aprende aqui que todas as nações pertencem a Cristo. Ele faz essa grande reivindicação porque ele recebeu todas as nações por herança. Ele possui sobre elas toda a autoridade. Ele possui sobre elas autoridade irrestrita, autoridade ilimitada, autoridade absoluta. E além disso, a exaltação de Jesus como rei sobre tudo e sobre todos também vai incluir a recompensa de uma noiva. E essa noiva é um povo multiétnico. É um povo com pessoas provenientes de todos os povos, de todas as tribos, de todas as raças e línguas. Isso já fora antecipado pelo Antigo Testamento em Isaías, no Cântico do Servo Sofredor.
Quando no capítulo 53 e no verso 11 e no verso 12, o profeta diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento ele justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Em Apocalipse, no capítulo 5 e no verso 9, os 4 seres viventes e os 24 anciãos bendizem a Cristo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele recebe as nações por herança, ele recebe como recompensa pela sua obra um povo composto por pessoas de todas as nações. O pastor John Piper, ele escreveu uma obra, o título dessa obra é exatamente o tema da nossa conferência, Alegrem-se os povos. E nessa obra ele vai fazer um comentário muito interessante a respeito de Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Ele diz que a visão missionária por trás dessa cena é que a tarefa da igreja, a tarefa de cada cristão, é reunir os redimidos de todos os povos, línguas, tribos e nações. Todos os povos devem ser alcançados, porque Deus designou pessoas a crerem no Evangelho, as quais Ele redimiu pela morte de seu Filho. O desígnio da redenção prescreve o desígnio da estratégia da missão, e o desígnio da redenção é universal, pois se estende a todos os povos e também é definitivo, uma vez que efetivamente redime alguns de cada um desses povos. Portanto, a tarefa missionária de cada cristão e da igreja como um todo é reunir os redimidos de todos os povos por meio da pregação do Evangelho. Então, pergunte a si mesmo: por que eu devo pregar? Por que eu devo anunciar o Evangelho a todas as pessoas? Por qual motivo o Evangelho precisa ser proclamado em todas as nações? Aqui você aprende que é através da proclamação do Santo Evangelho que o reino de Cristo se expande. O reino de Cristo foi inaugurado com a sua primeira vinda, e ele tomará a sua forma final e definitiva por ocasião da segunda vinda do Senhor, mas nesse íntere, entre a primeira e a segunda vinda, o reino de Cristo se expande, não através de campanhas militares, não através de eleições, não através de medidas políticas, mas pela pregação. É através da evangelização. É quando você, jovem, discípulo de Cristo, é quando você nega a si mesmo, é quando você submete o todo da sua vida a Jesus Cristo e se dispõe a ir, a outros povos, a outras nações, com o objetivo de fazer discípulos de Cristo. Você também aprende aqui que o Evangelho precisa ser comunicado a todos os povos, porque como recompensa pela sua obra perfeita, o Senhor Jesus Cristo tem pessoas em todos os lugares. Ele tem pessoas em todos os povos. Na eternidade passada, Deus o Pai elegeu aqueles que seriam dados ao Filho como a sua recompensa. A recompensa pelo penoso trabalho que sua alma realizaria. E essas pessoas precisam ser reunidas. Elas precisam ser chamadas, elas precisam ser vivificadas espiritualmente, elas necessitam ser chamadas da morte para a vida, elas precisam vir a Cristo, e elas só poderão vir a Cristo se a fé for gerada em seus corações, e a fé só será gerada em seus corações se elas ouvirem a pregação do Evangelho, e elas só ouvirão a pregação do Evangelho se houver quem pregue. E só haverá quem pregue se primeiro Cristo, o Rei no céu e na terra, enviar os seus arautos. E foi exatamente isso que ele fez quando ele deu a todos nós a grande comissão. Meus irmãos, foi por essa razão que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18,
nos versículos 9 e 10, quando Paulo estava ali em Corinto, plantando a igreja de Corinto, ele teve uma visão do Senhor Jesus em toda a sua glória. E nessa visão, Jesus ordenou-lhe que não temesse, que não tivesse medo, mas que continuasse a falar, que continuasse a pregar, pois o Senhor não permitiria que ninguém fizesse mal a Paulo ali em Corinto. E no verso 11 de Atos, capítulo 18, Cristo encerra a sua palavra a Paulo dizendo: e eu tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho muito povo nesta cidade. Esta declaração de Jesus Cristo, meus irmãos, ela é extraordinária. Paulo deveria levar adiante a sua missão como pregador do Evangelho, pois aquele que possui toda a autoridade no céu e na terra estava garantindo que ninguém faria mal ao seu apóstolo. Em vez disso, a pregação de Paulo seria usada para trazer à fé aqueles que foram dados a Cristo desde antes da fundação do mundo. Eu gosto muito de um comentário feito pelo reformador João Calvino sobre essa passagem de Atos capítulo 18. Calvino vai dizer que, embora essas pessoas pudessem ser com razão contadas como estranhas, o Senhor as chama de suas, porque elas estavam escritas no livro da vida e estavam prestes a serem admitidas em sua família. Ele conclui dizendo que nós sabemos que muitas ovelhas perambulam fora do rebanho por um tempo, assim como existem muitos lobos entre as ovelhas, mas elas só serão chamadas para dentro do rebanho quando alguém pregar. Paulo não sabia quem eram essas pessoas. Jesus apenas lhe garantiu que ali em Corinto existiam muitas pessoas que pertenciam a ele. Por isso Paulo precisava se empenhar na evangelização. Por isso Paulo precisava falar com ousadia, sem se calar e sem temer, porque o Senhor usaria a pregação de Paulo para trazer os seus eleitos à fé. O Senhor traria à fé os seus através da pregação. Deus havia dado a Jesus Cristo muitas pessoas ali na cidade de Corinto. E certamente, irmãos, Deus deu a Cristo muitas pessoas aqui em Goiânia, muitas pessoas em todos os estados da nossa federação. Deus deu a Cristo muitas pessoas em todos os povos, em todas as nações, em todas as etnias. E o que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso tem a ver com vocês, jovens cristãos? Eu gostaria de pensar aqui em algumas aplicações. A primeira aplicação, irmãos, percebam que há um mandamento. Há uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo, no sentido de que discípulos de todas as nações precisam ser feitos. Então, diga não à tendência de tratar a grande comissão como algo muito bonito, como uma passagem inspiradora, mas só. Diga não a essa tendência. Muitas vezes nós lemos essa passagem, mas ela parece não nos afetar. Pois nós continuamos a viver a nossa vida do mesmo jeito, da mesma forma, com os nossos projetos a pleno vapor, com as nossas prioridades intocadas. Nós tratamos essa passagem como se aqui Jesus estivesse falando com outras pessoas, mas não conosco. É como se essa conversa não fosse sobre nós. É como se esse texto não fosse sobre o nosso envolvimento ativo na proclamação do Evangelho. Esta palavra, ela foi dirigida especificamente aos apóstolos e depois deles, aos ministros do Evangelho e aos missionários vocacionados e devidamente treinados para serem enviados para outras partes do mundo. Não adote esse pensamento. É verdade que há ocasiões e momentos específicos nos quais os ministros da palavra são os oficiais especificamente comissionados por Jesus para pregar as Sagradas Escrituras. Mas entenda que, no que diz respeito à evangelização, no que diz respeito à realização das missões, a ir a outros povos para anunciar-lhes Cristo, este é um chamado geral. Este é um mandamento dado a todos, dado a cada um.
Leia a grande comissão e veja nela uma ordem dada a você. Veja-a como uma ordem dada pessoalmente a você. Em segundo lugar, observem bem, meus irmãos, de quem vocês estão recebendo essa ordem. Não é dos seus pastores, não é dos seus presbíteros, não é dos seus líderes. Vocês recebem essa ordem de ninguém menos que aquele que possui toda a autoridade nos céus e na terra. Vocês a recebem daquele que recebeu todas as nações por herança e que as governa com sua vara de ferro. Não se trata de uma comissão dada por um pastor ou por outra pessoa qualquer. É Cristo, o Senhor, é Jesus, o Filho de Deus, o Rei, que chama cada um dos seus discípulos e os envia a proclamarem o evangelho da sua cruz, para que aqueles que lhe foram dados pelo Pai sejam então finalmente trazidos à fé e passem eles mesmos a também sair mundo afora e fazer discípulos de todos os povos, para que o reino de Cristo se expanda cada vez mais, para que a terra se encha do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. O fato de Jesus dar esse mandamento a cada um de nós nos mostra uma verdade importante que você também precisa ter em mente, no sentido de que a grande comissão se trata de algo urgente, que não pode ser adiado, que não pode esperar para que primeiro você se resolva na vida, mas que você se resolva na vida obedecendo ao ID do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo reina e a sua mensagem precisa ser divulgada e proclamada em toda a terra, e isso com um grande senso de urgência. Em terceiro lugar, atentem para o escopo das palavras de Jesus. Não se trata apenas de ir e pregar aos seus familiares, aos seus amigos incrédulos. Isso inclui. Essas pessoas estão incluídas, mas não se limita a elas. Não diz respeito apenas a ir e anunciar o evangelho na sua vizinhança, no seu bairro, ou mesmo na sua cidade. Observe que o ID, dado pelo Senhor Jesus, tem como escopo todas as nações, todos os povos, todas as etnias. Então eu quero incentivar vocês a considerarem com toda seriedade a possibilidade de Jesus chamar vocês para irem mais distante, para irem, quem sabe, a uma tribo indígena aqui mesmo no Brasil. Considerem a possibilidade de Jesus estar ordenando as suas vidas para alguma outra nação. Considerem, queridos jovens, se preparar, fazer algum curso missiológico para servir ao Senhor como missionário transcultural. Porque há pessoas que o Pai deu a Cristo em todas as nações. Não significa talvez que todos vocês terão de se mover para outras partes do mundo, para outros povos, a fim de cumprirem a grande comissão. Mas significa que todos vocês estão obrigados a se envolverem na tarefa una de fazer discípulos de todas as nações, mesmo que a participação de cada um de vocês nesse mandato não seja a mesma. Mas reflitam e orem a respeito. Pode ser que esse seja o chamado para algum de vocês aqui. E por fim, eu gostaria que vocês não vissem qualquer motivo para duvidarem ou para terem temor quanto ao sucesso da proclamação do Evangelho a todos os povos. E eu encerro chamando a atenção de vocês para o versículo 20 do Evangelho de Mateus, capítulo 28. No verso 20, o Senhor Jesus, ele faz uma preciosa promessa para aqueles que ele envia. Ele termina o verso 20 dizendo: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Jovem, você não vai proclamar o evangelho sozinho.
Você não vai proclamar o Evangelho na sua própria força. Você não vai proclamar o Evangelho por si mesmo. Veja que não é você, não somos nós, no final das contas, que cumprimos a grande comissão. Quem cumpre a grande comissão é o próprio Cristo. Ele nos ordena ir e pregar, e Ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. O Evangelho de Mateus, ele começa com a apresentação do nome de Jesus como Emanuel, Deus conosco, e ele termina com a promessa de que Jesus estará conosco todos os dias. Você pode sair daqui, você pode ir, e você pode pregar com a confiança de que o Senhor, através da sua vida, Ele vai cumprir a grande comissão. Meus irmãos, que o Senhor, pois, nos abençoe e que Ele disponha cada um de vocês para que vocês proclamem o seu Evangelho a todas as pessoas, a todos os povos, a todas as etnias, para a glória de Deus e para que a igreja finalmente seja apresentada a Ele como igreja pura, uma igreja bela, sem qualquer mácula. Que Deus, pois, nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém.